Boa noite, povo de Deus. Que a alegria do Senhor seja a nossa força. Estamos aqui nesta quinta-feira da Semana Nacional da Família e vamos hoje, mais uma vez, termos o privilégio de batermos esse papo com essa psicóloga super incrível que é a Neire Welk. Já vou mandar aqui o meu invite para ela. Convidando, né? Já com a gente. Oi, Neire. Boa noite. Olá, Tudo bem, minha querida? tudo ótimo. E com você? Tudo ótimo também, graças a Deus. Já, Perfeito, então. já estamos aqui para uma noite que eu tenho certeza vai ser muito especial na vida de todos nós, né? Sim. Então, eu acredito que a cada encontro, né? Principalmente quando a gente se encontra com gente do bem, a gente Uhum, mais, a gente sai melhor, né? uhum. É essa sensação que eu tenho, Neire. Sempre que quando eu me encontro com você, eu saio melhor, porque você agrega, né, pra gente. Então, eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua disponibilidade, pelo seu sim, né? Essa semana que para nós, né, é muito importante, porque nós estamos comemorando a Semana Nacional da Família, né? É um movimento onde o Brasil inteiro está voltado com o olhar para a família. E como nós precisamos, né, deste olhar realmente com mais atenção e na busca realmente da divina ordem para as famílias, né? Porque se cada coisa está no seu lugar, né, Neire? A coisa Exato. correto. Então, muito obrigada, viu? Obrigada demais, né, por nada e obrigada demais por você me convidar para falar de um assunto que eu sou muito, muito, muito apaixonada, né? E assim, estou vendo com muito bons olhos tudo que vem acontecendo, né? E é Sim, interessante que a pandemia trouxe muitas tristezas, muitas perdas, muitos dissabores, sim, mas ela também trouxe muito, muito, muito essa evolução, esse lado positivo das pessoas precisarem olhar para suas famílias, né? verdade. Com o isolamento, com o foco ter que ser na solução diante de tudo que estava acontecendo com todo mundo, né? Porque essa pandemia, de alguma forma, ela pegou todo mundo, né? Não foi um ou outro, não foi uma Sim, classe menos privilegiada e uma mais. E o sim. que eu vi de mais positivo em tudo até agora, né, na Uhum. pandemia, foi realmente a família, né? É um movimento de retorno a essa ordem muito grande e que é Sim. muito, muito, muito importante, né? Então, assim, lógico que, ai, que bom que teve a pandemia, jamais, né? Não é Mas, tanto, né? exatamente, É de mas ir um bem, né, Neide? Então, sendo assim, sempre, né? Eu sempre vou olhar e você também, eu sei que é por aí, né, nesse sentido. Então, realmente, gente, vamos chamar, pega no aviãozinho, manda para pelo menos 10 pessoas que você conheça, que você quer, né, que esteja aqui nessa live para ouvir o que a gente tem para falar, para também te escutar, porque também queremos a sua participação, né? isso, e é isso que eu quero reforçar, né, para todo mundo que está com a gente ao vivo. Perguntem, gente, porque a participação de vocês faz com que esse momento de partilha seja muito mais rico, né? Então, Uhum. a gente está aqui realmente à disposição e a Neira é uma profissional incrível, então nós estamos sendo privilegiados nessa. Neire, e falando, né, a respeito do tema da live, né, eu queria que você fizesse uma certa introdução no sentido da importância da família na vida do ser humano, da pessoa, né? Isso, não, o que é muito bom, né? Simplesmente família é o ápice da realização de um relacionamento, né? Uhum. Então, eu atendo
casais, família com filhos, por que que a gente fala casal e famílias com filhos? É lógico que tem casais que não podem ter filhos. Eles Sim, não têm filhos, não é por uma questão, não quero ter. Eles não podem ter. Eles vão ter outros tipos de filhos, né? sim. Eles vão ter projetos comuns, voluntários e tal. Vão se ajustar dentro daquela união Uhum. normalmente abençoada, né? Que sempre é abençoada, mas a capacidade, né, de estar em família, seja nessa situação, como eu falei, sem poder ter filhos e podendo ter filhos, é a nossa realização máxima, né? É realmente uma missão que a gente veio para esse mundo para cumprir, né? Sim. Então, assim, não existe nada além de Deus, claro, né? E tudo o que está em volta dele, não existe nada de mais sagrado do que realmente o vínculo familiar. E tudo bem, a Uhum. gente, até por memes, né? As pessoas gostam muito de colocar a família como uma coisa difícil, como uma coisa ruim, como uma coisa complicada, né? Não, tem família que é melhor não ter. E é comum mesmo, né? Às vezes ter esse tipo de conflito, porque quanto mais próximo, quanto mais íntimo, mais você é você, né? E Isso. muitas vezes isso é de alguma forma desajustado, mas é normal, é, é, é necessário todo o ajuste, né? E uma Sim. coisa que eu sempre marcou meu trabalho, toda vez que chegava ou um homem ou uma mulher, né? Um Uhum. parceiro, um cônjuge, toda vez que chegava com o firme propósito de separar, Uhum. né? Eu sempre falava, não. Você não vai separar por enquanto. Eu falava assim, né? Que era para aquela coisa de falar, não, não vou deixar você separar, até porque eu não tenho essa autoridade, né? Eu Claro. falava, não, você não vai separar enquanto você não trabalhar você. Tanto que eu Uhum. atendia casal, família e tal, e depois eu passei a atender só individual. Mas eu Uhum. trabalhava muito o conceito familiar. Por Sim. quê? Né? Porque muitas vezes a pessoa chegava com vontade de separar, de desfazer a família, por muitas idealizações, por Sim. acreditar que aquele relacionamento era que estava fazendo tudo de ruim na vida dela acontecer. Ela sequer imaginava que a questão dela, né, que ela ainda não estava vendo de uma certa forma, não estava reconhecendo nela, Uhum. estava impedindo que ela de fato vivesse um relacionamento verdadeiro, Sim. profundo, cristão, né, da forma que ela encarar isso também. Por quê? Porque separar depois de casado nunca é o caminho. Nunca, nunca. Né? E muitas vezes a pessoa, o que, que ela chegava falando? Não, eu quero me separar, eu quero achar uma pessoa melhor, né? E aí a questão muitas vezes era, enquanto você tiver esse movimento, né, de achar que existe algo melhor e esse algo melhor não ser em você, né, você Uhum. vai repetir e vai separar de novo, e vai separar de novo, e vai separar de novo, né? Porque a gente não separa porque o defeito daquela pessoa é difícil para eu lidar. Não, se houver uma separação, até pela própria igreja, permitida em alguns casos e tal, tem que ser incompatibilidade. Né? Tem coisa que é incompatível, valor, caráter, né? Sim. Atitude, mas necessariamente uma fase difícil, um Uhum. movimento que às vezes me desagrada, porém tem outros tantos que agrada. E Sim. isso vem aflorando um pouco mais, né? Então, o papel da família, ele é o mais sagrado, ele é a nossa maior concretização da nossa realização como ser humano aqui na Terra, né? É justamente o que vai fazer a perpetuação mesmo, né, do ser humano por meio da família, por meio dos filhos, por meio de valores, por meio de conceitos. Então, não existe nada que nos realize tanto quanto família. E olha, agora a pergunta que não quer calar, né? Qual é o papel do pai, da mãe e do filho na família? Porque a gente atende, né, Neide? Assim, claro, eu atendo enquanto, né, Uhum.
formação na questão espiritual, né? E você aí Sim, como psicóloga. Mas a gente que atende, na maioria das vezes, o que a gente percebe é os papéis invertidos, ou um ou outro pegando um papel que não é dele, né? Então, qual é o papel do pai, da mãe e do filho? E eu queria também te perguntar o seguinte, né? O que que a gente precisa do pai, da mãe? E, uhum. né, eu me lembro que uma vez você falou para mim, né? Do pai vem a força. Então, eu queria que você falasse isso pra gente. Isso, exatamente. Do pai vem a força, da mãe vem o amor, né? Ai, Vem a preservação, que lindo a, o amor. vem a confiança, né? Da mãe vem a confiança, do pai vem a força, né? E do filho vem a perpetuação disso, né? Mas eu vou te falar uma coisa que você sabe, né? Vocês que estão aqui também, já nessa segunda live, sabe que o meu trabalho é simplificar o que muitas vezes as pessoas complicam, né? É, Principalmente essa questão, por exemplo, qual a importância ou qual o lugar do pai, da mãe e do filho? sim, É exatamente esse lugar, né? O lugar do pai é ser pai, da mãe é ser mãe, do filho é ser filho. A gente complica muito. A gente faz uma confusão, um verdade. emaranhado, né? Aí vem, não, eu sou pai, né? Aquelas pessoas que às vezes se separam. Ah, eu fiz sozinha, eu criei sozinho. Ou às vezes o filho vira e fala, né? Eu fiz tudo sozinho, tudo que eu tenho eu que construí, né? E aí esse movimento ele vai se desorganizando de tal forma que vai distorcendo, inclusive, as gerações futuras. Por quê? O que acontece? Né? No consultório tem muito isso, por isso que a base do meu trabalho é ressignificar a relação de pai e mãe. Aquele Sim, dia eu falei que eu ia chocar, né? Na hora que eu falei assim, olha, pai e mãe é quem faz, e não quem cria. Pai e mãe que cria, claro que é pai também, que é o que a gente chama do pai afetivo, da mãe afetiva, né? Do uhum, coração. Porém, só ele existe porque existiu o pai e a mãe que fez. E eles perfeito. precisam de ter o lugar deles respeitado, né? De genitores, de pessoas que trouxeram esse filho abençoado, essa filha abençoada para a sua vida. Então, se eu quiser excluir o pai biológico, a mãe biológica, eu vou ocupar um lugar que não é meu, né? Perfeito. E aí eu vou querer que esse filho esteja eternamente grato a mim. Uhum, Eu já atendi muitos casos, né, de filhos adotivos que se sentiam profundamente pesados com essa questão de ter que ser eternamente gratos por terem sido adotados, né? uhum, Por quê? Porque a partir do momento que o filho vai crescendo, né, e que vai tendo a própria identidade, que começa a partir dos 18 anos, legalmente e emocionalmente também, afetivamente, ele começa a discordar, a confrontar, a ter a própria ideia, né? E aí as coisas vão andando. Mas aí vamos lá. O que que tem distorcido essa ordem? O que que é pai e mãe? Pai e uhum, mãe é o melhor lugar que existe para você ocupar, sendo você pai, sendo você mãe, né? uhum, E muitas vezes você quer ocupar o lugar de melhor amigo, você quer ocupar o lugar de professor, você perfeito. quer ocupar o lugar de crítico, de Uhum, julgador, né? Você quer de dono da verdade, né? uhum, E não ocupa o seu, porque eu falo muito, pai e mãe nasceu para ser chato, para educar, para orientar, né? Para direcionar, mas ele também, tanto o pai quanto a mãe, também tem abertura para ouvir e também para administrar quando for diferente daquilo que ele está esperando. A partir do momento que esse filho vai criar asas, né? sim, A gente não tem filho para nós, né? No mínimo a gente tem filho para Deus, depois para o mundo, né? Eles perfeito. não, eles não são nossos, né? Eles são de Deus, né? Deus
traz, Deus leva, e Isso. depois eles são do mundo. Perfeito. Né? Então, quando você é pai e mãe, que é assim, é de orientação, uma hora você vai ser chato, sim, outra hora você vai ser crítico, outra hora você vai ser super legal, super, né, gente boa, mas sempre o seu papel é de suporte. Perfeito. Sempre. É sempre o papel do pai e da mãe. Sempre é o papel de suporte. Por quê? Porque você sempre vai estar atrás dos seus filhos. Uhum. Sempre, né? Eles vão, por quê? Porque a partir do momento que eles crescerem, eles vão para frente e Isso. vão nos deixar. E a Sim. gente tem que estar já administrando isso aí. Eu sei que é difícil, eu vou passar por isso ainda. A Cristina já Ah, passou, né? sei. Tanto com estudando, com casando. Então, assim, e é bom demais, Sim, é tem que bom. passar, né? A gente precisa disso. Porém, o que que acontece, né? E eu acredito que é algo que preciso administrar. Muitas vezes, você, como pai e mãe, é um filho ferido. Perfeito. E aí, o que que acontece? Né? Uma coisa que eu reajusto muito, 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 muito no consultório, né? Eu vou fazer pelo meu filho o que eu não tive. Uhum. Isso é um perigo, E né? Pelo menos, assim, o que a gente demais. vê, né? Um grande perigo, porque aí a gente acaba tirando dos nossos filhos, né? Isso, O privilégio, vou colocar assim, né? De isso. batalhar muitas coisas, né? Isso. E, principalmente, a gente tira o nosso privilégio de sermos pais, né? Porque quando um filho ferido está ali educando o filho dele, não existe o pai e a mãe. Existe um filho ferido que está compensando no filho o que ele não gostou. E aí, o É, que que acontece? Né? Muitas vezes o filho é cobrado por isso. Ah, mas na minha época, mas eu me sacrifiquei, eu não tinha nada, seu avô, sua avó, paraná. E aí o que que acontece? Uma desordem nos lugares, né? Eu quero de alguma forma compensar aquilo que eu denominei que me faltou, né? Porque você vai entender aqui hoje que nada falta nada nunca. Você nunca teve falta de nada, né? Desde que você não se compare com ninguém. perfeito. Na hora que você se comparar, você vai ver o tanto de coisa que te falta. Sim. Porém, é uma comparação injusta, porque E eu agora, só comparo. você falou algo dessa questão da comparação. Eu acho que é uma via muito perigosa, né? E existem mães que comparam muito os filhos e isso acaba criando entre os filhos um distanciamento e até uma Total. amizade, né? Essa mãe que tem essa tendência a comparar, ela é uma mulher de baixa autoestima ou é uma mulher ferida nesse sentido? Como que você vê? Todo pai, toda mãe, dá mais para os filhos do que recebeu dos pais. Não quer dizer que faltou para ele, mas Sim. quer dizer que ele recebeu algumas coisas e ele passou para frente, Uhum. né? E quando você tem esse reconhecimento, quando você fala assim, meus pais me deram o melhor deles, você não Uhum. vai ser um filho ferido, Sim, né? E aí você não vai passar para frente. A perfeito. mãe ou o pai que compara, ele foi comparado. É fato. É Entendi. fato. Só Uhum. que ao ver isso como algo que o machucou, às vezes tem muitos que até acham que aquilo fez ele chegar onde chegou. Uhum. Mas só que muitas vezes muito magoado. É, Ele avançou socialmente, financeiramente e tal, mas ele é angustiado. Esse, inclusive, é o meu maior público, né? Quem uhum. chegou aonde queria, mas é extremamente angustiado, infeliz, né? Sim, Não desfruta. E aí, quando você é baseado no que te falta, o que que sim. você faz? Você quer compensar. Então, o pai e a mãe que foi comparado, mas não administrou isso sendo algo que o Uhum. pai e a mãe dele, né,
tinham de melhor para fazer por ele, ele não vai deixar aquilo ali. Ele Sim. vai passar para frente, comparando os filhos também, e sim criando uma rixa, uma inimizade, um ódio mortal um pelo outro. E é uma cultura nossa, Cristina, ainda, né? É uma cultura nossa que a gente precisa se policiar. Eu falo que, mesmo eu, com todo o meu conhecimento, vira e mexe, eu tenho que exercitar a personalização. A gente é humano, né, amiga? Né? Somos, Exatamente. né? Na hora Então, que eu me pego comparando, eu falo, Neruel, que vira a uhum. chave, volta, volta e se Olha, personaliza. participando aqui, ó. Eu também vejo como perigoso quando o filho pensa que tem uma dívida eterna com os pais por tudo que lhe foi dado. Isso. E é uma realidade, né, essa visão. Por quê? Porque o pai e a mãe, ele é a maior referência do filho, sempre. Sempre. Então, o lugar do pai e da mãe é de pai e mãe. Não é de melhor amigo, não é de juiz de É, direito, de julgador, não é de permissividade, não é de inimizade. Não é, né? O lugar sim. de pai e de mãe é de orientar, é de ser chato quando necessário. Eu nunca esqueci quando a primeira professora do Heitor, porque eu pus os meninos em salas separadas quando eles entraram para a alfabetização, e ela, Sim. a professora do Adriano era muito fofa e tal, né? Ela dava 10 para os meninos de cima e embaixo, porque eles eram todos ótimos, aos alunos da sala dela, né? Já as do Heitor não dava. Então era 9,8, 9,7 e tal. E aí a gente perguntou, né? Por quê? Ela falou, porque eles não, não responderam tudo certo. Não é porque eles são novos, eles tinham 6 anos, né? Ele tinha, o Heitor. Uhum. São novos que eles não têm os erros deles. Sim. Então, a gente precisa, pai, precisa, mãe, cobrar o que tem possibilidade de ser melhor e elogiar o que está muito bom. E Uhum. aí é isso. Esse é o papel de um pai e de uma mãe. Reconhecer o que é muito bom e corrigir sim, né? Orientar sim o que tem que ser melhorado. Colocar regra na sua casa, pai, mãe. É você quem manda. Uhum. Nunca será seu filho. E se um dia você deixar seu filho mandar, ele vai estar em sofrimento. Ele Verdade. não tem força para isso. E muitos pais, muitas mães têm deixado, porque aí vem com a representatividade, né, dos pais. Como a Cristina falou, o pai, o homem, o masculino, ele é ousadia, ele é desafio, ele é força, ele é mundo. Quem empurra o filho para o mundo é pai. Independente se ele fica dentro de casa, tá? O empurrar é porque é a energia, porque tem pais que trabalham em casa, tem Sim. pais que não trabalham e que quem sustenta é a mulher. E não Uhum. é por isso que o filho não vai para o mundo ou a filha não vai para o mundo. Mas, óbvio, o filho, ele vai sempre ter uma afinidade, mesmo que exclusivamente masculina, com o pai. A filha, uma afinidade exclusivamente, às vezes, feminina com a mãe. Isso é Sim. normal. Mulheres crescem com mulheres, homens crescem com homens. Né? Sim. E o Sim. pai representa isso, a confiança. Né? Uhum. Confiança que eu digo no sentido assim, vai, não fica preso, não. O homem, o masculino numa relação, ele nunca amedronta. Sim. Ele é de vai lá e faz, vai lá e Sim. vê o que que dá. A Uhum. mãe já não. O feminino, a mãe, né? A energia feminina, ela é muito mais de quê? De Sim. proteger, de dar suporte, de confiar, né? Uhum. Mas ela não impede de ir para o mundo também, não Sim. impede. Mas assim, a força masculina faz ir para o mundo, a força feminina faz esse filho, né? Essa filha confiar em si mesmo para ir para o mundo. Neire, e muitas vezes a gente percebe o quê? Todos nós somos diferentes, temos personalidades diferentes.
né? E às vezes existem casos onde a mãe quer fazer o papel do pai e da mãe, né? E aí isso, qual vai ser o resultado disso lá na frente? Ou qual será o resultado daquela casa onde o pai não tem voz, né? Por vários motivos, né? Às vezes a mãe acha que o pai é muito ignorante, às vezes a mãe acha que o pai é muito bravo, e aí o pai não tem voz. Quem tem voz é sempre a mãe. Qual vai ser o resultado? Uhum. Normalmente vai ter o maior resultado que a gente percebe são filhos enfraquecidos, Sim, né? Quando existe uma subjugação de qualquer um dos lados, os tá. filhos ficam enfraquecidos. Por quê? Uhum. O filho, ele não está nem aí para o que ele viver com você, certo? Sim, O que ele realmente mais absorve é o que ele sente, que você sente, que o pai sente, que a mãe sente, o que o pai sente, né? perfeito. Então, assim, se a mãe está infeliz, se o pai está infeliz, se um desrespeita o outro, esses filhos vão estar no meio desses pais, né? E eles vão fazer o quê? Lógico, né? Se aliar àquele que ele acha mais fraco, Uhum. Que muitas ele, vezes. né? Exatamente. Porque nós temos essa habilidade, né, e essa cultura de tomar dor. E aí a gente vai virar e falar assim: coitada da minha mãe, coitado do meu pai. Eu fiz isso, né? Eu achava minha mãe coitada e meu pai machista, né? E só mais tarde eu fui compreender que era uma escolha dela e era uma escolha dele. E eu respeitei, aprendi a respeitá-la e a respeitá-lo, cada um dentro do seu papel, mas inicialmente eu tomei o lugar da heroína Sim, e fui defender, né, a vítima e sim, ficar com raiva do vilão. Isso me enfraquecia, porque me impedia de tomar conta da minha vida. isso, exatamente, Então, são exatamente. filhos que vão ficar apegados aos pais, não vão dar prosseguimento à própria vida, porque Sim. eles não entendem, né, Uhum. que aquilo ali, do jeitinho que está acontecendo, até mesmo quando existe violência doméstica, né, quando existe alcoolismo, tabagismo, drogas, né, existe ali um ciclo que ainda precisa se finalizar, né? Sim, E aí é uma escolha do pai e da mãe, porque o pai e a mãe sempre vão ser maiores, mais fortes, mais importantes do que o filho. Agora, é responsabilidade, sim, nossa, do pai e da mãe, né? Nos colocarmos nos nossos devidos lugares. Mas a gente respeitar veio. o outro, né, Neile? É, Quando você falava, eu me lembrava, né? A minha mãe, ela tem uma sabedoria muito grande, né? Porque o meu pai, ele teve problema, né, com álcool. Nunca foi violento, nunca, jamais. Mas sempre tomou a cervejinha dele, a pinguinha dele. E a minha mãe não gostava, né? E assim, eu me lembro, às vezes, deles brigarem. aham, Mas a minha mãe sempre falou para nós: o seu pai é bom. Entende? Então, assim, é algo que eu admiro a minha mãe, porque uma coisa era o marido dela, outra coisa era o meu pai. Entende? exatamente. E, infelizmente, a gente vê as pessoas fazendo esse movimento que você falou. Isso, A pessoa traz os filhos para o lado dela. Olha o seu isso, pai, olha o que seu pai faz comigo. isso, Seu pai me maltrata, o tanto que o seu pai é não sei o quê. E aí, realmente, né, vai crescendo esses, isso. E né, que querem. nesse ponto, Cristina, e nesse ponto, a mãe é muito mais forte que o pai. Sim, Por quê? Porque o pai é a escolha da mãe. O pai é a escolha da mãe. Não sim, existe pai que não seja escolhido por uma mãe. verdade. E aí, quando ela tá magoada, quando ela tá chateada, quando ela frustra com aquela escolha que ela fez, ela até muitas vezes, né, se martiriza, ela até realmente se culpa, se sobrecarrega, né, Já se falei, coloca. ó, Hã? jamais podemos fazer isso. Geram muitas feridas. Muitas.
Muitas, mas muitas. Porque eu vou te falar uma coisa. Por pior que seja um pai e uma mãe, o filho, ele sempre quer estar com o pai e com a mãe. E quando ele sente, é lógico que tem alguns casos, né, gente, assim, que é muito Sim, agressivo, né? Em que a própria mãe coloca os filhos, né, para se prostituírem, que sim, maltrata, espanca, né? Então tem muitos casos que a gente, assim, a gente tolera porque a gente tem fé. E a gente fala, Deus não ia deixar isso acontecer sim. se não fosse para um benefício de alguma coisa. Eu sempre recorro à minha fé, para eu entender casos, às vezes, extremamente dolorosos para, né, Sim. lidar. Mas, o dia a dia, a mãe, ela, é ela que faz com que um pai realmente fique no papel de pai do filho, Sim. que é o que você acabou de falar da sua mãe. Uma Uhum. coisa é o meu marido ou a pessoa que eu escolhi para pai dos nossos filhos, né? Sim. E uma coisa, gente, você nunca fala meus filhos, tá? Nunca. Filho nunca é de um só. Filho é de um pai e de uma mãe. Então, sempre, sempre, sempre. Neruel que ele nunca pagou pensão. Nossos filhos. Neruel que ele nunca me ajudou em nada. Nossos filhos. Neruel que ele me abandonou com 10 meninos. Nossos filhos. Nunca, nunca ele vai deixar de ser. Ou ela vai deixar de ser, né? Mãe ou pai. Então, é uma coisa que eu sempre, sempre, sempre trabalhei muito isso. O respeito pela escolha que você fez é respeitar você. É você dizer assim, olha, quando eu escolhi seu pai, eu tinha absolutamente certeza que era a pessoa da minha vida. Mudou, tudo bem. Mas você é fruto de amor. Você não é fruto de raiva, você não é fruto de frustração. E principalmente, né? Eu preciso olhar para mim, para colocar isso em mim. Por isso que eu falo, quando eu sou um filho ferido, o que que eu Perfeito. falo? Eu quero que os meus filhos tenham aquilo que eu não tive. Ou seja, eles vão ser filhos dos meus pais. Eles não Verdade. vão ser meus filhos. Eles vão ser filhos dos meus pais, porque quem gostaria de ter tido aquilo era eu. Aí chega na frente que o filho não está reconhecendo aquilo como algo grandioso, você fica extremamente frustrada. Né? Aí você fala, tá vendo? Não deu valor. Claro, Uhum. ele nasceu numa outra realidade. Né? Então ele nasceu com muito mais necessidades atendidas do que as suas. Então, ele nunca vai olhar a realidade dele como você olha a sua. Sim. Então, sim, é um exercício que você tem que fazer. Eu não tenho que dar para os meus filhos o que eu não tive. Eu Sim. tenho que dar para os meus filhos o que eu tenho, Uhum. o que é meu, o que eu Sim. tive, o que me fez chegar até aqui. Nunca, jamais o que eu não tive. Nunca. Mais perguntas para você, ó. Neire, e quando a gente pensa, eu preciso dar tudo o que tive dos meus pais, é uma grande cobrança, né? A mesma coisa. De novo, é uma ferida. Porque se vira uma obrigação, se vira uma fatalidade, vamos dizer assim, né? Eu tenho que fazer, é porque eu estou me julgando menos que os meus pais. Eu não estou me reconhecendo. É do mesmo, é a mesma ferida do que aquele que não teve. Então, por quê? Se eu tenho que dar de novo, eles estão sendo filhos dos meus pais e não meus. É o que eu falo muito aqui, né? Eu falei na outra a live também. Existem duas atitudes dos filhos com os pais que tiram completamente a liberdade deles serem quem eles são na vida, profissionalmente, afetivamente, pai e mãe, ou reprovar os pais ou idolatrar. Né? Entendi. Essas duas posturas tiram a sua liberdade, porque é isso que ela perguntou, né? A Vandressa, essa questão de. Ela que perguntou essa questão de querer dar tudo? Foi ela? É, Não, foi e em foi cima.
Aham. Se ela tem que dar tudo o que teve dos pais dela, né? Se Isso, é uma... exatamente, isso. Então, Vandressa, é exatamente como se fosse uma idolatria. E Uhum. aí eu vou e me diminuo. E aí eu cobro de mim eu não ter aquela condição, eu não ter aquele movimento e ao mesmo tempo eu não tenho o quê? Atitude para avançar, porque eu estou olhando para trás. Toda vez que você estiver olhando para os seus pais, né, na sua vida adulta, você está vivendo o que já foi e não seguindo em frente. Pai é para ficar atrás, mãe é para ficar atrás. Então, o Sim, que, que eu trabalho bastante, né? Esse respeito pelo seu pai, pela sua mãe, perfeito. que é o mandamento bíblico, né? Único, que Uhum. é bíblico, né? Honrai pai e mãe e tenha vida plena sobre a terra, E né? vem com essa. Isso. E honra não tem nada a ver com gostar do que E viveu ou não, né? Eles são as pessoas mais importantes para você. Mas eu entendo que essa confusão, ela vem muito de muitas informações, cultura que a gente ainda está administrando, né? Então eu não quero que você se culpe de nada, né? Ah, mas eu fiz isso a minha vida inteira e agora meus filhos estão perdidos? Não, não estão. Você uhum. sabe que o ser humano, ele é tão maravilhoso, tão magnífico, tão fantástico, ele tem capacidade de aprender todo dia, ele pode ter 150 anos. É Ele verdade. está vivo, então ele pode aprender ainda, né? Então, você pode ter feito tudo de pior, tudo que você imaginar. Tipo Daqui assim, em diante, você pode aham. mudar tudo, né? É, Então, assim, eu resgato o filho, eu resgato casamento, eu resgato a mim mesma, né? A partir do momento que eu me reconheço tendo feito o meu melhor, sim, sim, mesmo no meu pior, né? Neide, e em relação aos filhos, né? O papel do filho, eu queria que você falasse um pouquinho também. Isso, excelente. O papel do filho, filho, ele Isso. não é marido da mãe, ele Uhum. não é esposa do pai, tá? Por quê? Porque o filho, ele tende a querer esse lugar de marido da mãe, esposa do pai ou pai e mãe dos pais, Verdade. Uhum. né? E isso também acaba com a vida dele. Normalmente quando ele reprova os pais, ele está dotado de uma arrogância em Uhum. que ele está dizendo: quem veio primeiro que eu é menor que eu. Isso nunca vai acontecer. É verdade. Nunca. E Uhum. se ele quiser, isso, gente, não tem nada a ver com eu ajudar meus pais financeiramente, Perfeito. morar comigo, não tem nada a ver. Você pode fazer isso tranquilamente, desde que você os coloque num lugar maior que você. Uhum. Então, se eu der dinheiro, se eu ajudar financeiramente, eu vou ajudar no que é uma necessidade para eles. Então, eu Sim. vou contribuir com a compra da casa, eu vou contribuir para morar num lugar melhor, eu vou contribuir, né? Mas Tá. eu não vou mandar na vida deles. Perfeito, perfeito. Eu Amiga, não você vou. ponto. Particularmente, eu tenho dificuldade com isso. Né? Sério. Eu acho um horror filho querer mandar em pai. Eu tenho dificuldade com isso, entendeu? Olha, vou dar outro exemplo da minha santa mãezinha. Minha mãe é ética, mas a minha mãe tem. Minha mãe é normal, tipo assim, que eu quero falar assim, como chama? Lucidez. Lúcida. Lucidez total. Minha mãe é uma mulher muito inteligente. Minha filha, pois, quando a gente tá lá, minha mãe, diabética, quer comer o doce dela. Amiga, deixa ela comer na paz do Senhor. Eu não posso mandar nela. E eu tenho uma antipatia de ver filho. Você não pode fazer isso, você não pode fazer. Eu falo, gente, amiga, Como isso assim? eu não gosto disso. Eu acho que está errado. A gente tem Está que. errado. A Está minha mãe errado. tem 90 anos. Se ela não for gagar, não tiver perdido a coisa, eu não A mando nela. lucidez. Pode E estar os se ela meus perder a lucidez, na live, pode testemunhar que isso é verdade. Eu saio com ela, ela fala, eu quero tomar sorvete. Fala, bora tomar, uai. Não é não?
Certinha. Ela sabe, então, e ela ainda brinca, ela fala assim, eu vou tomar sorvete, depois eu tomo insulina, né? O máximo que eu posso falar com ela, Exatamente. amiga, eu falo com ela, eu falo assim, mãe, maneira é minha filha, né? Brincando assim, entendeu? Mas eu jamais vou querer dar ordem na minha mãe, Isso, né? isso. Posso, gente, Porque, eu tiro até a minha bênção, uai. Aqui, exatamente. ó, tem aqui, ó, a minha irmã, ó. A minha irmã falando, ela também não deixa nós mandarmos nela, não. Não deixa Que, mesmo. que bom, que Não bom, deixa, não. Aqui, a que Vandré bom. tem, ó. A enfermeira desmaia. A enfermeira é ela. Desmaia mesmo. Semana passada já estava lá na minha mãe. E a Vandressa doidinha, né? Porque ela, os pés inchados, mas faz a comidinha dela do jeito que ela gosta. Gente, é um direito dela, né? A gente tem um caso, né, na família que o neto manda nos avós. Uma coisa medonha, né? Desde que entrou na pandemia, a neta decidiu que os avós não iam sair mais de casa. E não saem mesmo. Uhum. Então, que coisa medonha, né? Assim, E é dele. E é aquilo que a gente já falou, né, outras vezes. Tudo isso é por amor. É por Sim, amor. Porém, é um amor cego. E é um amor que prejudica a pessoa, né? Porque a partir do momento que eu, né, me coloco num lugar arrogante que não sim, é meu, eu não vou viver a minha vida, né? exatamente. Então, a partir do momento que eu assumo a tutela dos meus avós nesse sentido, porque eu poderia pôr meus avós morando comigo e ter a minha família e dar continuidade na minha vida, né? E juntar com toda a família e todo mundo se revezar, todo mundo ajustar e tal. Por quê? Porque filho é sempre menor que pai e mãe. Não interessa se ele é o provedor, se ele é quem, né, sustenta ou quem está acompanhando o tempo inteiro. Primeiro que ele faz porque ele realmente quer. Uhum, Segundo, mesmo que ele faça, ele não teria que mudar o lugar dele, de neto, de filho, que é aquele de obedecer quando necessário, como você mesmo falou. Se a uhum, pessoa não é lúcida, igual eu tenho pacientes com mal de Alzheimer, que eu oriento toda a família, né? Olha, ela vai precisar de cuidador, ela vai precisar de pessoas o dia inteiro lá, e vocês precisam estar descansados para estar bem com ela, né? E ela continua sendo a mãe, ele uhum, continua sendo o pai, não mudou porque está com Alzheimer. sim, A vontade dela, as vontades dele precisam permanecer. Lógico, se você não está sendo agredido fisicamente, né, não está colocando nada em risco e tudo, que a gente tem que ter o discernimento. sim, Mas a gente precisa fazer um exercício como filho, e esse é o grande papel do filho, Cristina. Não se meter na relação do pai e da mãe, uhum, né? Em que sentido? Muitos crimes acontecem exatamente por isso. sim, Crimes mesmo, homicídios, né? E às vezes acontecem violências domésticas, filho bater em pai, bater em mãe, se verdade. sentir num lugar superior, eles não têm. E Sim, isso o pai e a mãe é que têm que se posicionar quando sim, com essa condição lúcida, né? sim. Eu vou fazer. A minha casa é minha casa. Eu lembro muito, né, de uma situação em que a pessoa chegou e falou, né, que o filho dela tinha sido expulso da sala de aula porque estava mexendo no celular. E aí ela tomou o celular e ele falou que ia se matar. Sim, Ele ia se matar porque ele não vivia sem celular, se tirasse dele ele ia morrer e tal, e ela me ligou, desesperada. sim. Neruel, que do céu, e agora o que que eu faço, né? Aham, Por quê? Porque eu não quero devolver o celular. Mas e aí se ele se matar? uhum, Como é que eu faço? Falei, bom, primeiramente, qual que é a sua fé? No que você acredita, né? sim, Porque se você tem uma fé, seja ela qual for, ela precisa te guiar. sim. Segundo, né, existem dois caminhos para isso que você está me apresentando. Uhum, Existe ele infringiu as regras na escola e ele está querendo infringir aí na sua casa também. Tudo bem que
Isso já vem vindo, ele não chegou nesse lugar sozinho. Você vai Sim. ser acolhedora, filho, te amo, jamais quero você morrendo, Deus me livre, de jeito nenhum, né? Eu e seu pai, vem cá. Por que que tá desse jeito? Você vai ser acolhedora, o pai vai ser acolhedor. Eu entendo, ficar sem celular é difícil. Eu Sim. sei, você tá habituado, mas você vai ficar sem celular. Uhum. E eu sei que você, né, gosta também de mim, gosta também do seu pai. Eu não vou te devolver esse celular até você melhorar seu comportamento. Sim. Por quê? Você tendo esse caminho, você tem uma chance dele retornar Sim. a entender que ele é que obedece. Se Isso. você devolve o celular, eu te falo sem medo de errar. Daqui 5 anos ele tá batendo no pai. Verdade. E eu Ponto. vejo por aqui. É verdade. Agora, a escolha é sua. Né? Se fosse eu, Neiro Elke, eu iria na primeira. Uhum. Né? Por quê? Porque se eu tomar um celular for motivo do meu filho, da minha filha, morrer, se matar, tem alguma coisa muito séria nisso. Eu preciso olhar, Verdade. né? Mas o outro não tem volta, Sim. né? Se ele sentir, se o filho sentir que ele amedrontou, que ele enfraqueceu, que ele fragilizou o pai ou a mãe, né? Acaba. Acabou. Por isso que é tão importante quando a mãe não fragiliza o pai, nem o pai fragiliza a mãe, né? Perfeito. Tem tido uma nova vertente no direito Hum. quando os casais realmente decidem se separar porque não tem condição de estar junto, porque hoje está tendo muito, inclusive, o direito sistêmico, né? Hum. Já está sendo lei, inclusive, trabalhar a mediação dentro da abordagem sistêmica. Sim. O filho hoje está podendo, normalmente, o juiz determina que ele fique com quem mais respeitar o outro, o pai ou a mãe. Não Aham. é mais, né, a mãe de qualquer jeito ou o pai de qualquer jeito. Se o pai for quem mais respeita a mãe, o filho vai ficar com o pai. Por quê? Porque a alienação parental ela é extremamente destrutiva. Seu filho Uhum. não tem chance de ser alguém na vida se ele não tiver uma relação boa com o pai e a mãe. Olha, a Polly contribuiu aqui, ó. Estou gostando demais desta live. Estou me encontrando e me corrigindo também. Que Oh, bom. que coisa boa! Fico muito feliz com isso, né? Alice, quanto Então, Neire, porque a Neire que é boa no tempo, né? Para ficar gravado. Quantas horas? 21h53. Faltam Ah, 7 minutos. ainda temos alguns minutinhos, né? Temos. Neire, e ainda dentro dessa linha, né, da questão dos filhos, né? Do papel do filho, né? É, até, até que ponto também é salutar a ajuda dos pais ao filho? Porque eu vejo Só que isso hoje também é muito complicado para os pais, né? Até que ponto eu posso ajudar sem estar atrapalhando? Porque às vezes eu acho que eu estou ajudando, mas eu estou atrapalhando, porque eu não deixo ele andar com as próprias pernas. exatamente. Aí você já disse tudo, absolutamente tudo. Se eu estiver dando para o meu filho algo que ele é capaz de conquistar, eu estou invalidando o meu filho, a minha filha. Uhum. Se eu estiver impedindo ele de fazer algo que ele tem a capacidade de fazer por ele, eu estou aleijando o meu filho. Né? Sim. Então, se eu estou. Por quê? Primeiro, eu estou movido por feridas. Né? Eu estou movido porque eu não quero vê-lo sofrer. Eu estou movido, né, por querer ajudar demais. Ajudar demais é atrapalhar, tá? Não tem essa. Eu falo muito assim: quando você ajuda algo que não existe uma contrapartida, ele não tem que fazer nada em troca daquilo, você está atrapalhando. Por quê? Sim. Porque até 18 anos a gente é muito responsável pelo filho. Estudo, alimentação, moradia, roupa.
E muitas vezes você vai adequar isso à sua realidade, certo? Se a sua realidade estiver adequada, o seu filho estará adequado. Se ele tem muito, se ele tem pouco, não interessa, né? Dentro daquilo que a gente está falando. É compatível com a minha realidade? Então tá, ó, ok. Se eu dou para o meu filho o que eu posso, o que é compatível com os meus valores morais, pessoais, religiosos, sociais, se eu dou para o meu filho aquilo que eu tenho, tá joia. Não interessa se ele tem, né, uma Mercedes aos 18 e o outro tem que andar a pé. Não interessa. Dentro da realidade de cada um, todo mundo está fazendo o seu melhor. Agora, se eu estou, né, fazendo aquilo, acreditando que isso vai impulsionar meu filho, não vai. Não vai. Perfeito. É Sim. totalmente insalubre mesmo, né? Assim, não é salutar de forma nenhuma você dar algo que ele mesmo pode conquistar, né? É. Então, assim, agora é prazeroso, muda o seu olhar. Na hora que você vê ele com raiva de fazer alguma coisa, acordar cedo, estudar, fazer força, ter que ir atrás de trabalho, olha, E fala assim, cada sofrimento é ele crescendo. é É isso ela mesmo. crescendo, né? Cada lágrima é um tijolo da coragem subindo. Então, não fique, né, coração doendo no sentido negativo. Fique com o coração doendo de ver que seu filho está virando um homem, sua filha está virando uma mulher. E Sim, confia, é verdade, confia, verdade. né? Que dá, né, Neire? Exatamente. E Confia. confiança e estar no nosso lugar, né? Isso. Hoje é dia de Nossa Senhora da Cabeça e eu sou muito dela. E uma das coisas que eu mais admiro na vida de Maria é que ela sempre estava no lugar dela, né? Então, e eu vejo que isso nós, todos nós, seja pai, Isso. seja mãe, seja filho, se a gente tiver no nosso lugar, as coisas estão na divina ordem, né? Quando tá pesado demais, é sinal que eu estou pegando algo que Isso. é meu, né? Isso. Ou tá folgado demais também é sinal que eu não estou Isso. fazendo algo que eu deveria fazer, né? Exatamente. E Então, um recado, Cristina, muito importante para pais e mães que estejam aí nos ouvindo. Tenham mais orgulho de vocês. Tenham mais orgulho da história de vocês, né? ó, Calce os sapatos dos seus pais para que um dia os seus filhos calcem os seus sapatos. Então, sim, que eu trabalho muito isso com os pais, porque muitas vezes eles se colocam para os filhos de forma negativa. Se eu tivesse tido a oportunidade que você está tendo, eu teria ido muito mais longe, eu teria feito muito mais. Eu não tenho o que eu devia ter, porque eu não tive a oportunidade que vocês teve. Só que aí aquele filho vai se condoer com o fracasso que o pai e a mãe estão demonstrando. E sim, ele vai querer mostrar para o pai e para a mãe que ele vai fazer os mesmos caminhos que o pai para mostrar que ele vai ser alguém na vida. E ele vai rejeitar tudo que o pai e a mãe quiser proporcionar. Por é, quê? Porque ele está tendo uma coisa difícil para ele, né? Então, assim, olhe para você, olhe de verdade para o seu relacionamento, você tem a melhor pessoa do seu lado, como, né, Deus sempre fala, você tem o cônjuge que veio para te evoluir, né? Para sim. fazer você crescer, para poder fazer você, né, Falar. ser quem. Então, assim, parem de se menosprezar para os seus filhos. Parem de se diminuir. Eles não tomam o seu lugar à toa. É porque você abaixa. Então, tenha orgulho, não interessa a sua história. Ela é sua, ela é bonita, respeita ela e passa esse respeito para eles. Que joia, que riqueza, foi maravilhoso. Ó, a Fábia falando, foi perfeito, a Flávia também, que riqueza. Que Ótimo, bom. obrigada, gente. Que bom, fico muito feliz. Falei para vocês que ia ser muito enriquecedor. Amo essa Eu linda. também. Eu adoro vir aqui. Ótimo, Vamos ótimo. comemorar muito essa Semana Nacional da Família. Exatamente. Gente, um beijo. Fiquem com Deus. A gente vai acabar agora para poder deixar salvo aí no perfil. Neire, muito Bora. obrigada. Tchau. Tudo de bom, gente. Para Obrigada. Até a nós. próxima. Beijo. Tchau. Tchau, fica com Deus. Deus também. Obrigada.